Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje é o dia 31 de dezembro de 2016. Vamos entrar em 2017 e eu quero comentar com você uma pequena palavra sobre vencendo a traição e os traidores. Quando você ouve geralmente alguém falar de ser traído, é alguém que ela está passando por uma dor, uma decepção, uma frustração, algo foi arrancada dela. Mas também se expressa essa decepção como uma pessoa traída, alguém que na verdade se traiu, alguém que por uma impostura dela ou pelas pessoas não ceder o capricho dela, então ela se acha também traída. A traição, na verdade, era para ser assim, uma maneira, algo que alguém fez contra, uma ação que uma pessoa impetrou contra a gente de uma maneira cruel, de uma maneira irracional, de uma maneira, porém, voluntária, premeditária, querendo o quê? O que o traidor quer? Ou ele quer a nossa vida, ou algo que nós temos que incomoda ele por ele não ter tido a oportunidade, a capacidade ou a dignidade de conquistar aquilo. Então, baseado na traição, eu gostaria de te dizer o seguinte, que a pessoa ela pode ser traído exatamente por esses termos, mas existe uma área de traição dos falsos traídos. O que é isso? Primeiro, o que é uma pessoa falsamente traída? Coloque no seu conceito uma pessoa que quer que todo mundo faça como ele quer, que quer que as pessoas mintam para que ele se sobressaia através de alguém e você não vai mentir porque você não gosta da mentira. Você já ouviu esse termo? Alguém dizer como Cristo um dia disse, aquele que come comigo no prato me trairá. Simplificando. Então imagine, você já ouviu isso, ditado, fui traído por alguém que comia comigo no meu prato. Então imagine você convivendo com um cristão, seja ele membro, ou seja ele uma pessoa ministra do evangelho, e de repente chega numa situação que Cristo não está e exige-se que você minta em prol daquela pessoa. Ou você fica do lado daquela pessoa numa coisa que não é, vamos dizer, verdadeira, numa coisa que não é, vamos dizer assim, legítima. Você queria legitimar, dando inocência em algo que aquela pessoa não mereça. O que seria isso? Você estaria traindo, ou eu, se eu fizesse isso, traindo a pessoa de Deus, traindo o reino espiritual de Deus, da onde as ações dele se manifestam a nosso favor. Por quê? Porque deixamos de andar na verdade e andamos na mentira. Exatamente na boa ideia de nós querermos, vamos dizer assim, ajudar as pessoas. E às vezes nós ajudamos de maneira errada. Então, a traição, nós temos que pensar que quando agimos de maneira para legitimar algo ilegítimo, favorecer algo diante de alguém para ocultando alguma coisa, ali nós traímos. Nós tiramos o direito do traidor, a qual nós passamos a compartilhar do seu erro, a ser consertado, protestado e reconstruído, e tiramos também o direito da outra pessoa saber a verdade. Então, de repente, agora você pode estar aí se sentindo traído. De repente houve uma perca, uma frustração e uma dor. Como se venceria isso? Primeira coisa que eu tenho que te dizer é que o traidor, ele não tem misericórdia, principalmente porque ele é fortalecido pelo pai da mentira, Satanás, pelo pai do engano, pelo pai da hipocrisia, que é Satanás. Então, olhando para as dores, para a frustração, onde vem a revolta, a dor na alma, aquela vontade muitas horas de se vingar. Tem pessoas que chegam ao ponto da decepção de ser tão grande que ela quer dar um cabo de si mesmo, se sentindo inútil, se sentindo desvalorizada e desumanizada. Você tem que entender, e no caso do traidor, o traidor, aquele um que arrancou algo de você, ou algo que era seu, de importância, aquele um que o lançou, que não se importou com a sua vida, com os seus sentimentos, na verdade é uma pessoa já irracional, é uma pessoa que a Bíblia denomina
como cruel. A pessoa, quando ela decide trair, na verdade ela está ali exatamente com o espírito do homicídio junto com ela. Por quê? 1 João 3,15 diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E todo mundo que mente para legitimar uma coisa, na verdade ele é um traidor. Ele está cometendo o ato da traição, mas ninguém nunca imagina que uma vez que está agindo na mentira, manipulando, tirando, enganando, passando os panos, as pessoas às vezes não pensam no teor da traição. Mas eu tenho para você uma solução em Cristo Jesus, para você que de alguma maneira foi traído, ou arrancaram algo de você, ou algo que era seu. O que ajuda a pessoa a recuperar-se de uma traição é exatamente a boa consciência. Imagine, por exemplo, arrancaram algo da pessoa ou arrancaram algo que era da pessoa, mas essa pessoa começa a olhar para si e fala: eu tive ou aquilo era meu. Essa pessoa arrancou por inveja, incapacidade. Eu sei que se no caso é uma família, é uma separação, tem que lutar no reino de espírito, porque é o diabo que traz o divórcio, ele é pai do divórcio, por isso que ele é pai da traição e de tantas outras coisas. Mas se você analisar comigo, a pessoa tem que começar a analisar: foi meu, eu conquistei de maneira legal, de maneira legítima, eu não tenho do que me envergonhar. Apesar de às vezes a pessoa traída está sofrendo tanto de não conseguir repousar por um tempo de acordo, mas ela tem que pensar o seguinte: eu tenho uma boa consciência para comigo. Apesar dos conflitos, aquela pressão, opressão que vem na mente, bloqueando o sistema nervoso emocional e querendo que só o sistema nervoso central haja com mais intensidade, querendo impor impulsões, compulsões, sugerindo coisas inadequadas. Mas é na palavra de Deus. Textos como, por exemplo, coloque-me em balanças justas. Então você vai para o Senhor dizendo: Senhor, olha o que eu fui para ela, olha o que eu fui para ele, olha a maneira em que ele agiu e que ela agiu, e Deus te dará a vitória. Também, no mundo espiritual, você vê muitos ministros que, na verdade, ele quer resolver as suas coisas, está se envolvendo em mentira, está se envolvendo em muitas coisas. Eu vou contar um testemunho porque já aconteceu comigo muitas vezes. Ministros deixaram de falar comigo, por quê? Porque eu falei verdades para ele, mostrei coisas verdadeiras, não foi xingando, violento. Olha, isso não é, isso que o senhor está dizendo para mim não é, é assim, baseado na palavra de Deus, é assim, você não pode proceder assim. Aí ele foi para o seu rebanho e colocou como se eu o tivesse traído. Fulano não prega mais aqui, me arrumou um problema aí muito grave, quase acabou com a minha igreja. Quer dizer, a verdade que deveria libertar, aonde é o ninho da mentira, aonde é um traidor comandando o lugar, ali se tornou o quê? A verdade é um incômodo. A verdade, a Bíblia fala, a verdade dita ao seu tempo. A palavra diz que é como maçã de ouro em uma salva de prata, em uma bandeja de prata. Mas para algumas pessoas, a prata, que simboliza a obra regeneradora de Cristo, já não é mais importante, uma vez que ele mesmo trai, colocando mentiras para as pessoas, mentira contra outros ministros. O que não me importa, estou dizendo para você, porque essa palavra é para você que foi traído, para você que quer recuperar-se da traição e vencer o traidor. Na verdade, você tem que entender isso. Então, quando esse ministro foi lá, colocou certas coisas, alguns membros ficou com o pé atrás, porque o Espírito Santo de Deus não deixa enganado quem não quer viver no engano. Me ligou, eu expus, ainda aconselhei, as pessoas continuam com ele, ele pensa que as pessoas não sabem da verdade. E ele vai manter-se, entre aspas, esse pecado supostamente oculto. Por quê? Porque na verdade ele não tem senso de humildade, senso de reconciliação, que Paulo diz que no final dos tempos os homens seriam irreconciliáveis. Conclusão, ele está armando a autocondenação de si mesmo pelos seus atos. O que eu fiz? A partir dali, ficou assim, aquela tentativa dele de quebrar a minha amizade com as pessoas, e não foi um, não foi dois, e não estou especificando, foram vários. Eu tenho 22 anos aí pregando o evangelho dentro da obra de Deus.
O que levou-me a ter uma boa consciência. E quando estava na dor do afastamento, o que eu pensei? Senhor, eu estou me afastando por uma causa justa. Eu não podia participar daquilo, eu não podia falar aquilo a favor dele, contra fulano de tal, e fui expondo todas as causas para o Senhor. Por isso que eu estou de pé. Eu venci a traição que ele diz para os outros, que eu que comia na mesa dele traí ele. Mas na verdade o traído fui eu, que não participei da traição. Então você também que passou por uma traição, pense comigo. Eu tenho que ter a boa consciência, a tranquilidade de saber que os meus atos foram legítimos diante de Deus, da sua palavra e da minha consciência. E a partir desse instante, o Senhor Deus começará pelo Espírito dele, em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Eterno o curará pelo seu bom e doce Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, cura essa alma que está necessitada, essa alma que precisa desse conforto e desse consolo. Essa pessoa que foi injustiçada por um injusto ou por uma injusta ou por uma associação de injustos. A tua palavra é bem clara que os injustos não herdarão o reino de Deus. Mas o traído, assim como o Senhor Jesus Cristo, um dia foi traído por Judas, por todos aqueles que eram seus que não o receberam. Mas ali o Pai foi te dando força pelo Espírito, ainda que na hora da cruz ele não pôde te dar a resposta. Ele se calou quando o Senhor diz: por que me desamparaste? Mas o Espírito do Senhor era dentro de ti, ó Cristo vivo, quando o Senhor se fizera homem, e o Senhor venceu, ressuscitou e foi exaltado. Vivifica esta pessoa nesta situação, vivifica este homem, vivifica esta mulher. E se de alguma maneira, Senhor, nós fomos os traidores ou defraudadores, nos dê um espírito humilde para, como Zaqueu um dia falou, que ele ressarciria as pessoas. Nós teremos, Senhor, a oportunidade de nos recompor diante do Senhor, diante do teu reino, diante dos irmãos, e os reinos das trevas perder a legalidade e a autoridade no caminho de nossas vidas, em nome de Jesus. Seja você um homem restaurado, uma mulher restaurada da traição, e você a partir de hoje pode encarar os traidores, aqueles que dizem que você é desafeto, mas eles se fizeram desafetos por darem lugar à mentira. Fique em paz e um abraço no teu coração.